quando nós falamos de liberdade de informação, nem sempre estamos a falar exatamente da mesma coisa. E eu costumo comparar a forma como a Constituição dos Estados Unidos e as constituições da maior parte dos países europeus, sobretudo da Europa continental, tendem a tratar este assunto e que eu acho que é muito diferente, portanto, ou substancialmente diferente. Nos Estados Unidos está-se sempre a falar da chamada primeira emenda, portanto, que é uma emenda que é introduzida na Constituição logo na altura em que ela é redigida, portanto, logo ali no nascimento dos Estados Unidos. E essa primeira emenda basicamente diz, não vou citar de cor, mas vou citar o sentido, diz basicamente assim: o governo não poderá, de forma alguma, limitar a liberdade de expressão, a liberdade de religião, a liberdade de manifestação. Portanto, repara, estamos em 1775, portanto estamos há 250 anos. Isto é algo que foi escrito há sensivelmente 250 anos, portanto, numa altura em que, portanto, não tinha havido a Revolução Francesa, não tinha havido nada dessas coisas, portanto, e tem muito a ver com o espírito original da Revolução Americana e com também aquela ideia, com algo que é genético no espírito daquela nação, que foi, em boa parte, ela nasce porque são fugitivos das guerras religiosas da Europa. Nós às vezes tendemos a esquecer isso, e que encontram um espaço de liberdade, não apenas física, grandes espaços à sua volta, mas também do ponto de vista daquilo que é a sua relação. Isto nem sempre foi pacífico, como sabemos, há muitas outras questões que desde o princípio estiveram em causa. E depois temos a maior parte das constituições europeias, e a nossa em concreto, que dizem isto de outra forma. E dizem basicamente o seguinte: ponto 1, é garantida a liberdade de informação ou a liberdade de expressão. Ponto 2, o governo estabelecerá as formas de regular e garantir a liberdade de expressão. Portanto, no fundo, o que é que diz? Enquanto num lado se diz o governo não pode fazer nada, no outro diz que o exercício da liberdade depende dos poderes públicos. E isto é uma grande diferença. E é uma diferença que, por exemplo, permite que na própria cultura das instituições haja comportamentos muito diferentes. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma notícia errada publicada num jornal pode não dar origem a nenhuma condenação se provar que foi publicada de boa fé. Há um caso que chegou ao Supremo Tribunal de uma notícia do New York Times que estava errada, envolvia figuras públicas, políticos, mas demonstrou-se que eles tinham feito o esforço, que os jornalistas tinham feito o esforço para chegar à verdade, mas no fim não tinha conseguido todos os elementos e a notícia estava enganada. Mas o Supremo Tribunal disse: não houve má fé e, portanto, não há condenação. Ora bem, eu em Portugal fui protagonista de um caso, não fui eu e outros jornalistas do Público, em que publicámos uma notícia verdadeira sobre dívidas do Sporting à Segurança Social, e o Tribunal, em Portugal, o Supremo Tribunal Português, condenou-nos porque considerou que, mesmo sendo verdadeira a notícia, ela afetava o bom nome do Sporting. Mesmo sendo verdadeira? Mesmo sendo verdadeira. Provou-se que era verdadeira anos depois. Depois Portugal foi condenado no Tribunal Europeu por causa disso mesmo, e foi obrigado a devolver o dinheiro que nós tínhamos pago de indemnização. Nós, público, tínhamos pago de indemnização. E há mais casos parecidos com estes. Isto reflete culturas diferentes relativamente ao que é ou não é a liberdade de informação e ao papel que tem ou não tem os reguladores públicos. E daí eu acho que é necessário ir um bocadinho ao princípio. Como é que surge a ERC? A ERC, eu diria que é uma daquelas falsas boas ideias. Portanto, antes da ERC, o que é que existiu? A seguir à Revolução, começou por haver uma coisa que era o Conselho de Imprensa, mas que era um órgão que, enfim, muito nascido dos próprios jornalistas, portanto, muito ligado ao sindicato e que, portanto, não tinha, digamos assim, muito futuro. E, portanto, a certa altura é criada a Alta Autoridade para a Comunicação Social,
que sempre foi controversa, mas que eu devo dizer que hoje é quase de boa memória, comparando com a ERC, quase de boa memória. E a seguir, ali na viragem para este milénio, portanto, há de se recordar, foi quando apareceu a internet chegou a Portugal, os primeiros órgãos da internet em Portugal são de 1995, ali por volta de 2000, 2001, há até a chamada bolha da internet, multiplicam-se as publicações, há as primeiras tentativas de fazer publicações só online, e há uma revisão constitucional, ali no princípio, portanto, 2013 ou 2004, salvo erro, há uma revisão constitucional, a última revisão constitucional importante que tivemos, e nessa revisão constitucional surge a ideia de criar um órgão regulador que associasse de alguma forma digamos, um novo espaço das telecomunicações à comunicação social. E, portanto, o que faria algum sentido, e então, vendo a 20 anos de distância, faria todo o sentido, porque hoje muitas coisas passam-se fora dos órgãos de informação tradicionais, mas não foi assim que os legisladores PS e PSD, que é quem decide as revisões constitucionais, determinaram, e em vez de fazer, digamos, termos aquilo que hoje temos, que é um regulador das telecomunicações chamado ANACOM, que tem poder, tem dinheiro, tem estruturas, e depois, portanto, e que poderia naturalmente ter um subdepartamento, digamos assim, que tratasse de alguns assuntos, que eu já vou dizer quais é que poderiam ser, relativos à comunicação social. Temos dois reguladores, sendo que o da comunicação social, como é também tradicional, é sempre objeto de enorme luta política. A atual entidade reguladora esteve muito tempo para ser nomeada, porque PS e PSD não se entendiam. Ponto. Não é? Portanto, digamos que é quase tradicional. Mas é um sinal. É um sinal que estamos perante um órgão administrativo em que 4 dos seus membros são nomeados diretamente pela Assembleia da República, depois escolhem um quinto. E, portanto, isto acaba sempre por ser... E é um órgão com muito poder efetivo? É um órgão com algum poder efetivo, mas que é um poder efetivo que em boa parte deriva de leis que são, na minha perspectiva, demasiado intrusivas e demasiado abusivas mesmo. Eu vou-te dar um exemplo. Eu ontem estive a ver enfim, o site não é muito amigável e não é muito fácil ver todas as deliberações da ERC, mas fazendo umas buscas consegue-se mais ou menos chegar lá. E uma das coisas que eu nem sabia que a ERC fazia, devo dizer, é verificar se as rádios só online, portanto, estamos a falar de rádios que só são transmitidas online, cumprem ou não a lei da rádio. Que foi uma lei feita no tempo em que não havia online. Repara, porque é que a atividade de rádio, onde nós estamos, é diferente da atividade de uma publicação online? Quer dizer, quando nós lançámos o Observador há 10 anos, não tivemos de dizer nada a ninguém. Tivemos de fazer um registro. Olha, vamos lançar isto. É assim, os acionistas são estes, o estatuto editorial é este, o diretor é este, boa tarde, muito obrigado. Mais nada. Quando lançámos a rádio há 5 anos, foi uma atrapalhada enorme. Autorizações para aqui, autorizações para lá, e passamos a vida nisto. Há uma parte disto que se justifica. Porquê? Porque estamos a emitir no espaço hertziano, e o espaço hertziano é limitado. Portanto, não é o caos, não pode transmitir toda a gente ao mesmo tempo. Ao contrário da internet, onde pode ir tudo ao mesmo tempo, no espaço hertziano não pode. Portanto, quer dizer, poderia ir mais se a tecnologia fosse diferente da que temos hoje, e no futuro provavelmente vai ir. Mas neste momento não pode. E, portanto, houve, há muitos anos, 30 e tal anos, um concurso para rádios, frequências, quem fica com esta, quem fica com aquela. A legalização das, então, rádios piratas. Exatamente, para acabar com as rádios piratas. Tu nem te lembras disso, os mais velhos lembram-se disto, há muita gente já nem tem ideia que não era assim, e, portanto, isso faz algum sentido. E depois, uma vez que estás a usar, para todos os efeitos, um espaço público, que é o espaço hertziano, tens algumas obrigações mínimas, digamos assim, de serviço público, por exemplo, sobre as canções que transmites.
cota de língua portuguesa, entre outras coisas. Podemos discutir se faz sentido, se não faz sentido, mas há uma lógica. Agora eu pergunto, que lógica tem isto na internet? Nenhuma, zero. Na internet podes ter milhões de rádios. Podes ter uma só com a Amália. Aliás, a Amália não é um bom exemplo. Podes ter uma só com chutes e pontapés ou o que tu quiseres. Ou uma só com a banda do teu bairro. Podes ter tudo o que te apetecer. Porque não há limite. Portanto, porquê é que eu estou a aplicar uma lei que não foi feita para a internet à internet? Portanto, não tem, ao online não tem sentido. No entanto, é uma das coisas com quem é que se ocupa. É uma das coisas com quem é que se ocupa. O que mostra que tem um problema, se calhar, de ociosidade. Não tem coisas suficientes para fazer, admito eu. Repara, aquilo gasta uns milhões de euros por ano. Não são muitos milhões de euros. Gasta uns milhões de euros por ano e penso que o grosso desses milhões de euros vem dos órgãos de comunicação social, que, como sabes, estão a andar em dinheiro. Portanto, são... É a crise, não é? É a crise dos meios de comunicação social. É a crise dos meios de comunicação social. Portanto, isto é apenas um exemplo de algumas destas coisas. Em contrapartida, a ERC, naturalmente, que tem imensas dificuldades, até porque não tem capacidade para isso, nem a própria lei prevê, que regule as redes sociais. E nós hoje temos uma coisa que eu acho que temos de ter todos consciência disso, a começar por nós jornalistas, que é o nosso papel na sociedade, o nosso papel social mudou. Mudou. Portanto, eu ainda sou do tempo em que, para saber as notícias, enfim, eu vou dizer uma coisa mesmo muito antiga. Portanto, eu sou de um tempo em que saíam um jornal de manhã, um jornal à tarde e havia um noticiário de televisão à noite. Portanto, não era isto 24 horas por dia. E recordo-me de ser miúdo, portanto, década de 1960, e os meus pais saírem de casa para irmos até ao Rossio, em Lisboa, onde havia uma loja do Diário de Notícias e por cima da loja do Diário de Notícias havia uma fita de luzes elétricas onde passavam as últimas notícias. E quando havia assim uma coisa mais excitante, eles iam lá ver as últimas notícias. Mas repara, há aqui, além da intermediação da fita de luzes, tudo isto é feito por jornalistas. Ou era feito por jornalistas. Portanto, nós levávamos e trazíamos as notícias. Portanto, fazíamos esse trabalho. Hoje todos sabemos que boa parte desse trabalho de dar a notícia foi desaparecendo, no sentido mais literal do termo. Portanto, há os diretos, onde, apesar de tudo, ainda há jornalistas, mas depois há tudo o resto que circula, de todas as formas possíveis e imaginárias. Não é só através do Instagram, do TikTok, do Facebook, é do WhatsApp, é dos mails, em que as coisas circulam, as informações passam de um lado para o outro, sem nossa intermediação. E há duas coisas que eu acho que temos que perceber aqui. A primeira é uma coisa que, portanto, como é que vivemos num mundo em que muitas vezes, digamos, o nosso público sabe a notícia ao mesmo tempo que nós ou até antes de nós. Portanto, o nosso papel, designadamente o papel de levar e trazer informação, passou mais a ser um papel de interpretar, explicar, enquadrar essa informação, que era antes uma coisa muito... Enfim, nós pegamos num jornal antigo e não é isso que lá vem, ou raramente lá vem, não é? Eu gosto sempre de citar a primeira notícia do primeiro dia de notícias. Não sei se sabes de cor qual é que é. É o estado de saúde... Suas majestades, suas majestades estão bem nos seus importantes estados de saúde. Exatamente. Portanto, era a primeira notícia do primeiro dia de notícias há 150 anos, um bocadinho mais. E, portanto, este mundo é diferente. Portanto, primeiro é saber como é que adaptamos o nosso trabalho a este mundo diferente. Sendo que, como é óbvio, interpretar e enquadrar e já vamos a isso melhor, ainda mais subjetivo do que apenas transmitir a informação. Como é óbvio, não é? Apesar da própria transmissão da informação ter uma carga subjetiva. Quer dizer, aquilo que eu escolho
Se eu estou a ouvir um primeiro-ministro a falar, ou um líder da oposição, ele fala 5 minutos e eu seleciono 15 segundos, há uma carga subjetiva na escolha desses 15 segundos. Portanto, não tenhamos ilusões. Bem, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, e é mais difícil, é aquele que eu acho que muitas vezes não lidamos bem com ele, é porque é que nós perdemos esta centralidade. Isto é, até que ponto é que houve uma parte do nosso público que deixou os órgãos de informação tradicionais, que estão a perder audiência em todo lado, em todo o mundo, quer dizer, no mundo desenvolvido, e não é apenas os jornais, são os jornais, são as televisões então é dramático, neste momento em todo lado, e os outros órgãos de informação tradicionais. E as pessoas estão a ir buscar a sua informação a outros lados. E há mesmo, portanto, porque é que isto está a acontecer? Qual é o nosso grau de responsabilidade nisto? As redes sociais, sobretudo. Sobretudo redes sociais. Mas repara, nós quando falamos de redes sociais, tendemos muito a falar daquelas redes sociais de partilha direta, não é? Nós pomos lá um post e fica toda a gente a ver. Portanto, estamos a falar do Instagram, do Facebook, do Twitter, mas hoje em dia eu diria que uma das principais redes sociais para a circulação de informação é o WhatsApp, onde que é muito mais fechada, nós temos muito menos visibilidade sobre o que é que lá está a passar, não é? Portanto, muito menos visibilidade. Portanto, há aqui um mundo, quer dizer, há redes sociais que nem sabem como funcionam, como por exemplo o Telegram, que é mais parecido com o WhatsApp do que com as outras. É cada vez mais, está cada vez mais parecido. Mas está cada vez mais parecido, mas que não tenho, quer dizer, descarreguei a aplicação, mas não uso, e portanto não sei avaliar. Portanto, isto faz com que, portanto, em parte isto aconteceu, penso eu, porque houve, por razões diversas, uma separação, quase que às vezes uma dissonância entre aquilo que são as preocupações dos órgãos de informação tradicionais e aquilo que são as preocupações de boa parte da sua audiência. Isto está mais ou menos estudado conforme os países, mas a primeira vez que ouvi uma referência a isso, devo dizer-te, foi uma coisa muito curiosa, num pequenininho livro que eu li há muitos anos, de um jornalista do Le Monde Diplomatique, que é um dos jornais mais de esquerda da Europa, chamado Serge Alimi. O jornalista chama-se Os Novos Cães de Guarda, e ele dizia lá uma coisa que eu achei muito curiosa e nunca mais me esqueci. Portanto, ele dizia isto da perspectiva de alguém que era muito à esquerda. Mas eu acho que isto é válido para todos os espectros políticos. Ele dizia assim, uma das coisas que se nota, ele falava da imprensa francesa, mas eu acho que isto é universal, uma das coisas que se nota é que há problemas que deixaram de surgir na imprensa porque nós deixámos de andar nos mesmos transportes públicos dos trabalhadores e das pessoas comuns. E eu nunca mais me esqueci disso. Devo dizer-te, e acho que Pensava que isso era atribuído ao Montalbán, essa frase. Não, depois houve mais gente que fez isto. Depois foi, quer dizer, provavelmente também ao Montalbán. Eu acho que isto é muito verdade. Isto é muito verdade. A sociedade ficou, em alguns aspectos, mais fragmentada. Quer dizer, e nós, de uma forma ou outra, e depois naturalmente potenciado pelas redes sociais, fomos nós próprios. Quer dizer, se nós falamos de outras bolhas e bolhas de desinformação, nós próprios também vivemos numa outra bolha. Numa bolha em que é dos jornalistas, muitas vezes das elites, dos políticos. Eu ontem à noite estava a interrogar-me, mas quantos portugueses neste momento estão realmente preocupados a saber quem é que enviou a carta a quem por causa disto do orçamento? Quem enviou primeiro, quem enviou depois? Será que a reunião é secreta ou não é secreta? Quantos estão ocupados com isto? Quer dizer, quantos não estão preocupados de facto com outros temas? E sabemos também, porque agora acabamos de viver, a semana passada, uma situação dessas, que só vamos ao interior quando há incêndios. Quer dizer, alguns de nós, não é o meu caso, devo dizer, porque eu sou lisboeta mesmo, mas alguns de nós têm raízes no interior, portanto têm a chamada terra, não é? Como a gente às vezes diz, portanto vão lá de vez em quando, cada vez menos, porque vai ficando mais distante o tempo em que houve a migração para as grandes cidades, e ainda têm uma ideia, mas é uma ideia um bocadinho também falsificada, porque é a ideia de uma visita breve, em que muitas vezes a preocupação é outra. Portanto,
Eu acho que isto, a primeira vez que houve um choque provocado por esta dissonância foi claramente a eleição americana de 2016. Portanto, A vitória de Trump. a vitória de Trump, que ninguém viu ver, ninguém viu aparecer, porque, de facto, eram mundos diferentes. As pessoas que votaram em Trump, e que ainda hoje votam em Trump, não, muitos deles, não coincidem praticamente com o mundo do jornalismo. E, portanto, são mundos invisíveis, não se veem um ao outro. E não se entendem um ao outro. Isto foi naturalmente acentuado pelas redes sociais. Porquê? Porque, tu aprendeste nas escolas, eu também, que um dos princípios do jornalismo é o princípio da proximidade. Portanto, nós estamos o público tem mais interesse por aquilo que lhe é próximo. Habitualmente nós associamos isso à vizinhança. Quer dizer, nós ligamos mais à seleção portuguesa do que à seleção espanhola, ou aos jogadores portugueses do que aos jogadores de outros países, ou, se quisermos, às notícias da minha aldeia ou da minha cidade do que às notícias de outros sítios, e, portanto, quando nós temos que nos preocupar com essas preocupações das pessoas e estar perto delas. Ora bem, as redes sociais criaram uma realidade que em que o princípio da proximidade de alguma forma é o outro. É uma proximidade de interesses. Eu posso ser um fanático de borboletas cor de laranja e não sei, nunca testei, mas provavelmente se procurar bem encontro grupos no Facebook ou no Twitter ou outro sítio de outros fanáticos. Não faz mal nenhum preocupar-me com borboletas de laranja. Mas se eu de repente começar a ter ideias estranhas, eu posso de repente ficar fechado em grupos que só partilham notícias, que só partilham informação dessas coisas estranhas, dessas coisas um pouco alienígenas, digamos assim. E perco contacto com a realidade. Isso tem várias consequências. Uma das consequências é que, por exemplo, a democracia, mesmo antes de haver populistas, a democracia tem um problema de funcionamento. Repara, nós costumamos associar a democracia à Grécia Antiga. E na Grécia Antiga, enfim, não era democracia como nós a vemos hoje, não votava toda a gente, não decidia toda a gente, mas havia uma coisa que toda a gente que fazia parte do processo de decisão, que era, os cidadãos reuniam-se na ágora, portanto, num espaço público, e nesse espaço público discutiam, partilhavam todos a mesma informação e decidiam. Com base nessa informação comum. Com base na informação comum. Ora, se hoje deixarmos de ter uma informação comum, deixamos de ter um terreno comum em relação ao qual nós possamos tomar as decisões. E isto está a acontecer. Portanto, nós muitas vezes culpamos apenas os populismos e os líderes populistas de degradação do sistema democrático, mas há algo que está por trás disso, há algo que começou antes disso, que é haver muitos grupos de pessoas que não discutem as mesmas coisas. Portanto, passaram a discutir coisas diferentes, não partilham o mesmo tipo de informação. E isto não se resolve da forma como muitas vezes as elites acham que se vai resolver, que é obrigando todos a, por assim dizer, conhecer a mesma verdade. Até porque aqui coloca-se uma outra questão, e isso tem a ver com os princípios velhos da liberdade, que é o que é verdade. A responder o que é verdade. Portanto, até porque nós estamos a falar muitas vezes de verdades. Voltando àquele tema da objetividade, a forma como eu lembro de uma coisa, olha, é uma história, enfim, é um dos protagonistas destes temas da entidade reguladora, que é o José Rodrigues dos Santos. Ele uma vez, ele contava, penso que conta na tese de doutoramento dele, ele conta uma experiência que uma vez teve no Iraque. Eu penso que no Iraque ou no Kuwait. Portanto, ele foi na guerra do Iraque. Na guerra. Era um período em que não havia guerra e ele trabalhava para a RTP, a televisão precisa de imagens, e o exército dos Estados Unidos, como é tradicional, isso acontece em todo lado, com todos os exércitos, organizou uma ida de jornalistas a um exercício militar. Ou uma coisa que era uma simulação desse género. Não era bem um exercício, mas era uma simulação. E então, ele chegou lá e verificou que aquilo era o que era. Portanto, um grupo de jornalistas
no meio do deserto, com uns tanques ao fundo, andarem de um lado para o outro, para a fotografia, fez o seu vivo, não é? Como na televisão se faz, não é? Fez o seu vivo, e quando regressou, digamos, ao hotel, onde ia montar a peça, queria explicar que de facto não estava a acontecer nada, o que estava a acontecer era uma encenação. Problema, o operador de câmara que tinha levado só tinha imagens da encenação. E, portanto, ele nem sequer conseguiu noticiar isto. Nem sequer conseguiu dar conta de que, quer dizer, aquilo que parecia uma guerra era isso mesmo, era apenas parecer uma guerra, que ainda não era. Isto ainda foi num período em que depois aquilo acalmou e não, penso eu, e não houve guerra logo, houve só uns anos depois. Portanto, mas isto dá uma ideia de como aquilo que nós dizemos assim, eu vi na televisão. Não é? É uma coisa que todos nós dizemos, eu vi na televisão. Às vezes não é exatamente assim. Como agora dizemos, se calhar com mais frequência, está na internet. Está na internet. Ou está no Face, como está no Face, vi no Face. Pronto, que é uma expressão muito comum. Portanto, isso, tudo isso cria problemas. E depois ainda há outra questão, e é a questão onde muitas vezes entra a nossa entidade reguladora, a nossa ERC, e este comunicado mais recente, a ideia de que, pronto, temos que ser objetivos. Objetividade. O que é a objetividade, naquele caso concreto, na cobertura de um incêndio, onde há imensa emoção no ar, digamos assim, e onde essa emoção em si, porque há uma emoção de aflição, de aflições, vamos discutir, é ou não é notícia? É notícia ou dar a notícia a exploração de sentimentos? Isto é um terreno que dava para a gente estarmos aqui a falar, sei lá até quando, não é? Portanto, é sempre uma avaliação, repito, subjetiva, complexa, que obriga a que nós tenhamos um sentido de responsabilidade, nós jornalistas, mas que não pode ser determinada de longe. E depois há outra coisa, que é o que é verdade, o que é que se pode ou não pode noticiar, e aí entra muito as redes sociais, estas discussões que está a haver agora. Portanto, uma coisa é eu achar que, portanto, há sempre aquela definição complexa do que é ou não é discurso de ódio e por aí adiante, sabes, não vamos entrar por aí, mas nós já sabemos que houve alturas em que, por pressão governamental ou por pressão pública, algumas redes sociais, e estou a falar das maiores delas, Twitter, Facebook, passaram a, no seu algoritmo, bloquear ou, em alguns casos mesmo, proibir certo tipo de posts. E nós hoje, à distância, verificamos que aquilo que era a verdade que levou a essa decisão, no mínimo, era discutível. Estou a falar de não se poder contestar, por exemplo, as políticas de lockdown durante o período do Covid. Este período é um período muito, muito interessante e que vai precisar de muito estudo. Porquê? Porque é um daqueles casos quase de livro daquilo que é infelizmente para nós todos, uma das formas que o mundo evoluiu, que é o medo. Muitos regimes funcionaram por medo, muitos sussurraram ou triunfaram por medo. E ali nós tivemos uma coisa que já não sentíamos, quase toda a humanidade ao mesmo tempo, que foi medo. E no medo houve muita coisa que foi feita, que foi claramente um abuso. E eu, desse ponto de vista, acho que quando estas entidades reguladoras procuram interferir, e às vezes não são só entidades reguladoras, são entidades judiciais, procuram interferir para determinar aquilo que é ou não é correto dizer. Eu, por exemplo, acho super incorreto combater as vacinas, mas não acho incorreto que se debata se as vacinas mRNA têm ou não consequências. Eu sei que há muitas teorias da conspiração, mas até por causa delas eu não posso pensar que é omitindo o problema que resolve o problema. Portanto, isso é que esse debate anda por aí, quase só nas redes sociais. Nós, jornalistas, não lhe temos dado a atenção suficiente. Portanto, quando fazemos isso, quando achamos que pela nossa omissão, que de alguma forma, no limite poderá ser uma forma de censura,
resolvemos o problema, apenas o agravamos. E isto não é também, mais uma vez, resolvido por entidades reguladoras. Portanto, se eu posso deixar uma sugestão, eu acho que há algumas competências da ERC que não deviam desaparecer. Há uma que eu gosto muito, nem sempre é bem exercida, que é a transparência. Portanto, quem são os acionistas dos órgãos de comunicação social, quais são os resultados das empresas de comunicação social, haver um sítio onde eu vou lá e está lá tudo. Acho isso muito bem, mas para isso não preciso gastar 6 milhões de euros num órgão, ou 7 ou 8, nem sei quanto é que é neste momento, num organismo com aquelas características. E isso pode estar na ANACOM. E a ANACOM, entretanto, ocupar-se também de questões que têm a ver com as redes sociais, como acontece noutros países. Portanto, há um caminho que pode ser feito, eu não creio, não tenho nenhuma esperança que vá acontecer alguma coisa. Isto implica revisões constitucionais, e as revisões constitucionais penso que durante muito tempo não vão acontecer em Portugal. Portanto, eu diria que se calhar o melhor é rever a lei da ERC, emagrecê-la um bocadinho. Ela tem, o último relatório que vi, eu não consegui encontrar, como disse, o site não é nada amigável. Não consegui encontrar o relatório mais recente, só o último relatório que encontrei, salvo erro, era de 2021, tinha 87 funcionários na altura, que às vezes o que é que eles andam a fazer. Portanto, e procurar que aquilo que é um espaço de liberdade, estejamos mais próximos, se quiseres, do modelo americano, que eu continuo a preferir, a um modelo em que se acha que o governo ou o Estado, neste caso é o Estado, é uma entidade administrativa, tem sempre que ter alguma tutela sobre aquilo que andamos a dizer ou não andamos a dizer, sejamos nós jornalistas ou simples cidadãos.